Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas essa é a nossa terceira aula do terceiro bimestre de filosofia do terceiro ano do ensino médio. Olha aí o tema de hoje: determinismo e liberdade. São dois conceitos que a gente vai desenvolver hoje aí para liberar vocês para responder algumas questões que estão aqui embaixo nesse formulário. Tudo bem? Então presta bastante atenção para você ficar bastante confiante com relação à forma como você vai pensar, raciocinar, trabalhar os conceitos para poder desenvolver as atividades. Olha só. Bom, esse material eu peguei, né, do centro de mídias, né? Então todos os alunos do terceiro ano estão vendo esses conceitos, tá? E olha só, o tema da liberdade, né? Muitas vezes nós nos deparamos com situações da nossa vida em que a gente se sente um pouco assim prisioneiro. Às vezes porque não nos deixam fazer as coisas, né? É uma experiência, né? Um pai, a mãe não nos deixa de repente ir em algum lugar, né? Estar com qualquer pessoa e tal. Ou então às vezes a gente pode nós mesmos nos sentir prisioneiros, como estar muito triste e não conseguir sentir outra coisa além de tristeza, né? Você consegue mudar seu sentimento? Ou então você se apaixonar por alguém de forma inexplicável sem conseguir entender porque você não escolhe as suas paixões, né? Esse é um outro motivo, uma outra ideia, né? Então o ser humano, durante a sua caminhada, durante a sua trajetória, lida muitas vezes com a situação em que ele se sente prisioneiro de alguma forma. Olha só, a problematização, a questão que nós iremos começar aí, né, a nossa reflexão. Na sua opinião, as coisas acontecem porque e quando precisam acontecer? Por que você pensa assim? Né? Será que, de certa forma, tudo tem uma razão pela qual acontece como acontece? Você está aqui agora, assistindo essa aula. Quais foram as coisas que aconteceram que permitiram que você acessasse esse link e neste momento do seu dia estivesse vendo essa aula? Será que você foi livre nisso? Ou será que você tem uma ilusão de liberdade e no fundo, tudo aconteceu como uma sequência de causas e efeitos que foi determinando com que você fizesse isso que você está fazendo agora? Né? Que você talvez esteja assistindo aí deitado na sua cama, ou sentado num sofá, ou então sentado numa mesa, ou então, enfim, no busão indo para o trabalho, não sei. Será que tudo acontece por algum motivo? Né? Como que você pensa esse conceito, essa ideia? Né? Nesse sentido, eu não sei vocês se têm acesso, né? Mas tem uma série na Netflix que eu terminei de ver essa semana. Acredito que alguns de vocês já devam ter ouvido falar, né? A série Dark. Dark trabalha com esse conceito, né? Que muitas vezes nós estamos presos num determinado destino. E muitas vezes não só o passado determina o futuro, como também, na mesma proporção, o futuro determina o nosso presente, né? Ou o futuro determina o passado. Ou seja, como assim alguma coisa que lá na frente ainda nem aconteceu determina o passado, né? Existe uma relação aí íntima entre a passagem do tempo, né? E uma coisa está ligada à outra, e para uma coisa acontecer, alguma coisa anterior precisa ter acontecido, né? É um nó que dá na cabeça, é uma coisa difícil de pensar, mas enfim, né? É uma forma da gente pensar a realidade e pensar a nossa vida. Olha só, então, diante do mundo, né? O ser humano muitas vezes ele se vê diante de certos caminhos. E muitas vezes ele pode trilhar esse caminho achando que está fazendo isso de forma livre, mas na verdade existem situações, realidades, dispositivos que o determinam a fazer determinadas escolhas, a dar determinados passos. Ou seja, nossas escolhas elas são autônomas, encontram a raiz e a origem delas em nós mesmos, ou somos induzidos a tomar determinadas decisões. Será que, por exemplo, a minha composição genética determina o grau de paciência que eu tenho com as coisas, o grau de afetividade que eu tenho
com determinadas pessoas? Será que, por exemplo, a minha facilidade ou dificuldade de aprender, de entender conceitos é uma coisa determinada na minha composição orgânica, né, do meu cérebro, do meu corpo físico? Ou será que se quem quiser aprende? Né? Será que as pessoas são determinadas por determinados limites anatômicos do seu corpo, por exemplo? Né? A nossa aparência física, será que ela determina a pessoa com a qual a gente vai conviver e constituir uma família? Né? Será que, por exemplo, as minhas crenças elas são limitantes no sentido de determinar, por exemplo, as pessoas com quem eu vou me relacionar ou a forma como eu vou me relacionar com essas pessoas? Né? Então, a gente aí refletir sobre quais são as coisas que determinam as nossas decisões e que no fundo a gente é muito menos autônomo do que a gente gostaria de ser. Né? Por exemplo, às vezes uma doença psíquica como depressão, como fobia, ela pode muitas vezes determinar o seu comportamento, né? Determinar os limites daquilo que você pode fazer no dia a dia, por exemplo. Bom, então vamos entender um pouquinho aí esse conceito de determinismo. O que é isso, né? O determinismo é uma doutrina segundo a qual a liberdade extrema não existe, uma vez que nossas escolhas são condicionadas por fatores externos ao sujeito, como as influências do contexto social, geográfico, genético e por leis universais de diferentes instâncias da natureza ou divinas, por exemplo, ok? Então, durante muito tempo, por exemplo, no período antigo, no período clássico, os gregos acreditavam que os deuses influenciavam a vida humana. Né? Existia aí uma influência que muitas vezes determinava, né, a realidade, o destino, no sentido de a pessoa ela ter sorte ou ter fracasso nos seus empreendimentos. Né, o clima, né, a gente, por exemplo, corre a previsão do tempo. Será que com relação à nossa vida não se poderia haver uma previsão da nossa vida? Será que alguns ditados como filhinho de peixe, peixinho é, não são ditados que mostram, de certa forma, uma crença num certo destino? Se você é filho de determinada pessoa que tem determinadas características, você fatalmente também vai ser uma pessoa com essas mesmas características. Você terá o destino de seguir, digamos assim, a carregar, né, o fardo da sua família. Isso não é uma forma determinista de enxergar a vida. Né? Então, quando a gente fala de determinismo, tem algumas expressões, como por exemplo o fatalismo, o fato de a gente não conseguir sair de determinada situação, a ideia de destino, né, como por exemplo a história de Édipo Rei, que eu já contei para vocês lá no primeiro ano do ensino médio, a ideia de providência divina, determinismo biológico, determinismo geográfico e por aí vai. Desdobramentos. A liberdade é uma ilusão subjetiva. Seria a liberdade uma ilusão? A gente acredita que é livre, a gente acredita que faz, a gente acredita que é assim, mas na verdade nós somos todos determinados, como um computador, como um celular que é programado para fazer determinadas coisas. Não há escolha e ação efetivamente voluntárias. A gente acha que está sendo voluntário, que é da nossa vontade, mas no fundo, existe um destino em nós. Ausência de responsabilidade moral. Ora, se existe um destino, eu não posso ser responsabilizado por aquilo que acontece. Bom, isso são alguns desdobramentos dessa ideia de fatalismo, né, de determinismo, ok? Vamos refletir e comentar um pouquinho, tá? Olha só, diante da perspectiva do determinismo, você identifica situações em seu cotidiano nas quais exerce liberdade plena? Né? Em quais situações você sente que está exercendo uma plena liberdade? Né? Então, em vários momentos da nossa vida, às vezes a gente se depara com uma cena como essa daqui, onde a gente pode, né, um indivíduo aqui, ele pode escolher qualquer portinha que ele vai querer entrar, né, tanto à direita como à esquerda. Porém,
vamos supor, né, está aqui o João, ele entra nessa porta aqui. Ele acredita que foi livre, mas será que não teve alguma coisa dentro dele que inconscientemente o determinou a abrir justamente essa porta? Se ele não abrisse essa porta, ele não seria o João, esse João? A pessoa que talvez abriria uma porta diferente dessa deveria necessariamente ser outra pessoa e não esse João, né? Isso é uma reflexão que muitos filósofos, durante toda a tradição da história da filosofia, pararam e se debruçaram para refletir, para pensar. Bom, determinismo e liberdade dialética, aqui um outro conceito então, né? A gente precisa abrir o conceito de liberdade, né? Em pensar aí formas de refletir sobre a liberdade, tá? E olha só a problematização para a gente iniciar esse pensamento. É possível conciliar liberdade com a existência de condições externas que influenciam nossas escolhas? O que faz você pensar assim? Então, conciliar a liberdade aliada às condições que nos determinam? Será que apesar de tantas determinações físicas, biológicas, históricas, geográficas, né, temporais, pessoas com as quais me relaciono, apesar de tantas determinações, será que ainda assim é possível encontrar um espaço de liberdade, né, onde a gente pode decidir de certa forma, né, para que lado a gente quer seguir os nossos passos? Então, olha só, uma concepção dialética da liberdade. Por que dialética? Porque ela vai trabalhar justamente com determinismos e busca de estabelecer escolhas, né? Um espaço aí para a gente poder fazer escolhas, né? Tomar decisões. Então, conceito com conotações diferentes ao longo da história da filosofia, significados fundamentais, método da divisão, lógica do provável, lógica da síntese dos opostos, a dialética em Hegel, né, tese, antítese, síntese, né, ou seja, uma nova tese, a concepção dialética da liberdade em Marx, noção de ação recíproca, a humanidade e as circunstâncias se fazem mutuamente, ou seja, existem as condições materiais que nos determinam, mas ao mesmo tempo existem as nossas escolhas sobre essas condições materiais. O ser humano faz sua história, mas não escolhe o contexto no qual a faz, ou seja, nós não escolhemos aonde nós vamos nascer, nós não escolhemos a sociedade aonde nós vamos nascer, mas nós escolhemos o que fazemos com este contexto e com essa sociedade. Tudo bem? Então esses são os elementos para a nossa reflexão, né? Volta aí um pouquinho, se você não entendeu alguma parte, lê aí com atenção, né, esses trechos aí do texto, para você poder responder as atividades aqui e conseguir realizar essa etapa do nosso terceiro bimestre, tudo bem? Saudade de vocês, um abraço virtual, um beijo no coração e até a próxima aula.